Vamos lá? Aprender de uma vez por todas o que é ressonância? Vem comigo. É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a ressonância não é um fenômeno restrito a ondulatório. Ressonância é o ato de um sistema físico que já oscile. Isso pode ser uma onda, pode ser uma pessoa num balanço, pode ser uma corda, pode ser um tubo sonoro, pode ser um circuito elétrico. Qualquer sistema físico que já oscile, caso ele receba energia de alguma maneira, sempre na mesma frequência com que ele já oscila, chamamos essa frequência com que ele já oscila de frequência natural. Sempre que um sistema que já oscila receba energia na mesma frequência com que ele já oscila, sua amplitude aumentará. Isso a gente chama de ressonância. Então vou tentar abordar isso em outra frase. Ressonância é o fato de um sistema físico oscilante aumentar a sua amplitude de oscilação devido ao fato dela receber energia na mesma frequência em que o sistema já oscila. Colocando quase que a mesma frase. Ressonância é o fato de um sistema físico oscilante aumentar a sua amplitude de vibração devido ao fato de receber energia numa frequência igual à sua frequência natural de vibração. Show de bola? Bem, essa é uma frase que define o que é ressonância. Mas eu vou te dar um exemplo de uma criança no balanço, que provavelmente você já viu esse exemplo, mas eu vou detalhar bem e falar com calma para ver se eu te ajudo. Mas o que é mais importante é você perceber que a ressonância não é um fenômeno restrito a ondulatório. Ao longo do curso, o que eu vou fazer? A gente vai explicar agora na teoria o que é ressonância, na sua definição. Logo em seguida, ao longo das questões, todas as questões que eu vou passando no curso, eu vou abordar a ressonância em um circuito elétrico, então eu vou te explicar como é que é a ressonância de captação de uma onda eletromagnética, de uma onda de rádio, por exemplo. Eu vou te explicar como é que é a ressonância em um tubo sonoro, eu vou te explicar como é que a ressonância ocorre em uma corda vibrante, eu vou te explicar como é que a ressonância ocorre em vários contextos diferentes ao longo das questões que a gente for passando. Show de bola? Mas a ressonância de uma maneira mais abrangente, como é que ela pode ser compreendida por você? Eu quero que você imagine uma pessoa no balanço, uma criança em um balanço, e logo em seguida eu vou dar o primeiro empurrão nessa criança para ela adquirir uma frequência de vibração natural. Retire o ar do ambiente, tá? Aí a criança vai morrer, né? Não, mas por favor, imagine essa situação no vácuo, porque a gente não pode imaginar o sistema perdendo energia por atrito com o ar, tá bom? Então você vai dar um primeiro empurrão na criança. Quando ela der um primeiro empurrão, ela vai adquirir uma frequência de vibração natural. Essa frequência de vibração natural, vamos supor que ela ganhe essa amplitude de vibração aqui. Ó. Eu vou chamar isso de A0. Amplitude de vibração natural é A1, aliás, que é a primeira amplitude de vibração que ela obteve. A H0 é a altura inicial. H1 é a altura que ela adquire após eu dar o primeiro empurrão. Veja que essa altura H1 ela já é maior do que a H0. Show de bola. A frequência de vibração dela, ela continua assim porque não há atrito com o ar. E é uma frequência de vibração natural, onde a altura adquirida H1 de um lado também será igual à altura H1 do outro lado. E assim ela tem uma amplitude de vibração que não mudará em condição nenhuma, nem aumenta e nem diminui. A gente chama essa amplitude de vibração, essa oscilação dela, de uma oscilação natural, que é a primeira oscilação que ela tem. Show de bola. Você chega lá e empurra novamente, fazendo adquirir uma nova altura e uma nova amplitude de vibração. Perceba que essa nova amplitude, que a distância que ela tem em relação ao eixo vertical, é maior. Mas, Eduardo, é garantido essa pessoa, essa criança, conseguir adquirir mais altura e mais amplitude de vibração? Não. Então, o que você tem que fazer para que essa pessoa consiga adquirir mais amplitude, adquirir mais altura após o seu segundo empurrão? Você tem que empurrar na hora certa. Você tem que empurrar a pessoa no final da oscilação completa que ela sofreu. Então acompanhe agora o que eu vou te explicar. Ó. Quando eu empurro a primeira vez, que eu tiro ela do repouso, que ela oscila, o que é uma oscilação completa? Vamos lá, começando a oscilação completa. Começa da origem, daqui de baixo. A oscilação completa seria 1, 2, 3, 4. Então quando essa criança ela tiver ido 1, 2, 3, 4, quando ela chegar aqui embaixo, que você der o segundo empurrão, aí sim é a hora certa. A hora certa é o momento em que ela finaliza
cada movimento periódico. A hora certa é na hora que ela atinge o ponto mais baixo da trajetória e você simplesmente empurra pela segunda vez no final de cada período. A hora certa é você injetar energia no sistema sempre na mesma frequência em que o sistema já oscila. A frequência que o sistema já oscila, naturalmente, é ida e volta. Quando ela chegar aqui embaixo, você empurra novamente. Aí ela adquire mais amplitude de vibração. Quando ela adquire uma amplitude maior, eu tenho que novamente esperar uma oscilação completa acontecer. Quando ela chegar aqui embaixo, você empurra uma terceira vez. Aí é que ela adquire mais altura ainda. Ela vai conseguir chegar aqui embaixo de novo, no final dessa quarta, sempre no final de cada oscilação, dessa quarta, dessa quinta, dessa sexta, no final de cada oscilação, você chega lá e empurra novamente, fazendo a pessoa adquirir alturas cada vez maiores. Então, isso é o fenômeno da ressonância. Você não pode injetar energia no sistema, que é o ato de empurrar, a qualquer momento. Você precisa injetar energia do sistema sempre na mesma frequência em que ele já oscila. É aí que está o segredo de entender o que é ressonância. Ressonância não é o simples fato de eu pegar um sistema oscilante e simplesmente injetar energia nele, não. Eu preciso injetar energia na hora certa. E o que é a hora certa? É na mesma frequência com que o sistema já oscila. Então vamos lá para os nossos exemplos. Se você pegar uma corda vibrante e ela já tiver uma frequência de vibração natural, e você emitir uma onda sonora em direção a essa corda que já vibra, naturalmente com a frequência de 400 Hz. Quando você emite uma onda sonora com a mesma frequência com que a corda já vibra, e essa onda sonora colide, ela atinge a corda passa a vibrar com frequências cada vez o quê? Maiores. Porque a corda ela entra em ressonância com a onda sonora que ela recebeu. E a amplitude de vibração dessa corda começa a aumentar porque ela começa a absorver energia. Mas qual foi a exigência para que isso acontecesse? A frequência da onda que você emite em direção à corda é a mesma frequência com que a corda naturalmente já oscila. Isso é ressonância. É você provocar um aumento de amplitude na vibração de algo que já oscila naturalmente, fazendo o quê? Doando energia na mesma frequência com que aquela coisa já oscila. Aquela coisa pode ser uma corda, aquela coisa pode ser um tubo com ar dentro, que a gente chama de tubo sonoro vibrante, com ar vibrante no tubo. Essa coisa pode ser uma pessoa no balanço, essa coisa pode ser uma onda, essa coisa pode ser um pulso elétrico, que é o que acontece em circuitos quando a gente deseja captar uma onda eletromagnética. Então, ressonância, para finalizar, é quando eu tenho um sistema físico oscilante que consegue adquirir amplitudes de vibrações cada vez o quê? Maiores, devido ao fato de você doar energia ao sistema. O que é doar? É empurrar. É empurrar. Devido ao fato de você doar energia ao sistema sempre na mesma frequência com que ele oscila. Por isso que eu tive que esperar a criança finalizar cada movimento para ter que empurrar novamente. Então, só mais uma vez. Você empurra, ela sai do repouso e começa a adquirir uma amplitude de vibração natural. Uma vibração natural. Quando essa criança finaliza o movimento aqui embaixo, você empurra novamente, mais uma vez, ela passa a adquirir uma amplitude maior e ela vai finalizar o movimento novamente, você empurra mais uma vez e ela vai adquirir altura maior, amplitude maior, ela finaliza o movimento mais uma vez, você empurra de novo e aí sim ela passa a adquirir amplitudes cada vez maiores. Então, ressonância é quando um sistema físico que já oscile, você injeta energia no sistema na mesma frequência com que ele já oscila. Quando isso é feito, a amplitude do movimento ela passa a aumentar devido ao fato das frequências coincidirem. A frequência de quem oscila e a frequência de quem doa a energia. Show de bola?